E aí pessoal, tudo bem? Hoje, terceiro vídeo dessa série, falando um pouco sobre Karatê. E hoje a gente vai falar sobre mestre versus professor educador. Professor Charles, qual a responsabilidade que um mestre ou educador tem no ensino de Karatê? É uma boa pergunta. Eu penso o seguinte, eu já descarto a palavra mestre. Tá? Porque para mim mestre é um ser perfeito, um ser que fica longe das pessoas. Tá? Então vocês que treinam comigo há um tempão, eu nunca permiti vocês me chamarem de mestre. No Taekwondo eu tenho a graduação que obrigatoriamente tem que me chamar de mestre. No dia do evento é uma coisa, do meu ponto de vista, que eu noto de educada de chamar. Mas eu não permito nem no Taekwondo de me chamarem de mestre, certo? Porque aquilo que eu falei, eu acho que separa demais. O que tu acha da palavra mestre? Eu concordo em partes com o que tu tá falando. Isso aí que eu acho legal. Eu concordo com relação que mestre é realmente uma palavra que indica um ser superior, um ser que não erra, enfim. Mas, ao meu ver, na arte marcial, eu não vejo problema nenhum em ter essa nomenclatura de mestre. A gente não usa no Karatê, né? Mas que nem no Taekwondo é bastante usado e eu não vejo problema, porque é uma coisa da arte marcial. Que tu vai chamar o teu professor de mestre, ele tem uma graduação de mestre, mas pra mim a palavra mestre tem esse duplo significado. Tem o significado daquele ser superior que não erra e tem o significado da pessoa que pratica uma arte marcial e tá chamando seu professor de mestre. Sim, é o que eu penso. Foi isso que eu quis dizer, no final das contas. Se eu não me chama de mestre, eu acho meio estranho, porque no Karatê a gente não é acostumado com isso. Sim. Mas eu não corto a pessoa, eu deixo ela falar. Sim, eu acabo educando os meus alunos a não me chamarem assim. Muitos me chamam de professor, de Sor, e muitos eu peço que me chamem até pelo nome, né? Mas é a minha forma de ver essa palavra, porque eu acho que no momento que, principalmente quando a pessoa está começando a ver aquela questão de mestre, ela vai ter muita vergonha de conversar com o professor, de perguntar para o professor, de indagar as coisas. O iniciante ele tem muito essa dificuldade. No momento que eu corto isso, eu consigo me aproximar mais dos iniciantes e com isso eu consigo, meu ponto de vista, concordo exatamente com o que a Sabrina está falando também. Meu ponto de vista, eu consigo um resultado um pouco mais rápido nos objetivos que eu quero com meus alunos, no momento que eu não permito que eles me chamem de mestre, certo? Então isso acontece nos 17 anos que eu estou dentro do Karatê dando aula para vocês aqui na Restinga. Eu já dei aula antes de chegar na Restinga, né? E sempre deu muito certo, tá? Eu prefiro 1000 vezes um professor de Karatê ser chamado muitas vezes de educador do que de mestre. Por quê? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que significa a palavra educador. Tá? Educador, ela vem do latim, da palavra educere, que quer dizer tirar de dentro. Então, até eu recomendo o pessoal a procurar no Google a história A Menina, a Pedra e o Cavalo. É bem legal, quando eu estava numa formação pedagógica no CPJ, eles nos deram esse texto para a gente ler e depois a gente fez uma discussão sobre a importância desse texto e o que a gente traria para a nossa prática profissional. E depois, a partir desse texto, eu comecei a ver esse olhar mais do educador, de como o professor educador ele é importante. E eu penso assim, que para tu poder tirar o melhor do teu aluno, poder tirar de dentro dele, tu não pode estar distante. Então eu sinto que a palavra mestre, ela te afasta, ela não te aproxima das pessoas. Então esse é o meu olhar, não é uma coisa assim, que eu zombo de quem gosta de ser chamado de mestre. Não, eu concordo com a Sabrina nesse ponto. Se a pessoa gosta de ser chamada, no Taekwondo, por exemplo, é uma forma educada de chamar o teu professor, porque ele estudou, ele treinou para aquela graduação. Não é errado, eu não digo que é errado. Mas foi o meu ponto de vista da forma que eu consegui me aproximar mais dos meus alunos e tirar de dentro dele coisas melhores, coisas até mais rápidas.
Porque nessa história, vou resumir ela bem, por isso que eu digo que o pessoal leia com mais atenção. A menina chega no ateliê de um escultor e tem uma pedra gigante. Passa-se meses, ela volta naquele ateliê e no lugar da pedra está um cavalo. E aí ela pergunta pro escultor, como é que apareceu esse cavalo aqui? Aí ela entende que o cavalo era a pedra. E aí ela pergunta pra ele, tá, mas como é que tu sabia que dentro da pedra tinha um cavalo? Né? Então aí é onde ele fala que educar é tirar de dentro. Então a gente tem que tentar tirar de dentro do aluno o melhor que ele pode dar. Porque eu penso assim, ó, que todo mundo esquece que um dia vai morrer. Às vezes a gente só se dá por conta que vai morrer quando alguém perto da gente falece, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Mas eu digo que o maior medo nosso não é da morte, porque a gente vai esquecer. E a gente pode morrer a qualquer momento, né? Mas o maior medo do ser humano é o fracasso. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo de pagar mico. Entendeu? Então, como é que eu vou tirar de dentro de uma pessoa as coisas boas dela, não deixar ela ter medo do fracasso, se eu me afasto? Eu tenho que estar do lado. Então, a forma que eu, Charles, vi de me aproximar mais dos meus alunos foi nunca ter permitido me chamarem de mestre. E eu sempre gostei de ser um educador, porque eu acho que assim eu conseguimos muitas coisas dentro do Karatê. E eu não digo só os resultados em competições, que nem a gente tem aqui uma das nossas estantes de troféu aqui, mas a gente tem a Sabrina, que começou lá no projeto, hoje é professora de educação física formada. A gente tem a Gislaina, que começou como aluna, passou para educadora de Karatê no CPJ, hoje é a diretora e minha chefe. A gente tem a Amanda, que se formou em enfermagem. Então a gente tem vários ali que fizeram administração, fizeram faculdades. Então eu acredito que, eu acho que a profissão deles eu não tirei de dentro deles, mas eles conseguiram se tirar de dentro, entendeu? Porque em algum momento esse estalo teve dentro do Karatê. Então eu acho que, eu noto muito que a gente tem que entender, o mestre versus professor educador é isso. Até quando eu consigo me aproximar do meu aluno? Para que serve o meu ensinamento da arte marcial? Se é só para isso? Ou se é realmente para mim construir uma pessoa melhor no futuro? Do Shinso do Shoriji Kenpo sempre falava, tudo é a pessoa, sempre é a pessoa. Quanto mais pessoas de qualidade nós formarmos, melhor vai ser o mundo. Nós não formamos pessoas de qualidade sem tirar o melhor de dentro. E vocês aí que dão aula, tem a equipe, tu tem a equipe grande, como é que tu trata a relação da vitória e da derrota dentro da equipe? Vocês, professores aí. Sabrina, eu passava pra ti essa aí. Pum! Depois eu completo com o meu olhar. É que é bom, porque assim, ó, até agora no canal não teve nenhum professor visitante falando, até a primeira. Entendeu? E a ideia é assim que voltar depois o mundo ao normal, a gente vai, é uma das metas do nosso canal é visitar outras artes marciais, visitar outros professores, fazer esse tipo de discussão, esse tipo de bate-papo, treinamento técnico também. Na verdade, sempre quando a gente vai para alguma competição, alguma coisa assim, falando mais da competição mesmo, eu nunca ensino os meus alunos, nunca digo para eles que eles têm que ganhar. Eu nunca ensino diretamente a vitória. Eu sempre ensino que eles têm que dar o melhor deles. Treinar, dar o máximo no treino, chegar no dia do campeonato, dar o melhor e ver o que dá. Que o mais provável é que ele chegue lá, principalmente nas primeiras competições, é que chegue lá e não ganhe. Né? Mas aí a gente tem todo um trabalho que a gente faz quando não ganha, quando o aluno não ganha com relação ao treino, de ir lá e se esforçar mais ainda no treino, para um dia chegar na vitória. Mas o meu foco principal não é nem vitória nas competições, e sim que ele faça o melhor que ele conseguir naquele momento ali, no dia da competição. Que na realidade essa é a verdadeira vitória. Exato. Nosso maior adversário somos nós mesmos. Se a gente consegue vencer a gente consegue vencer o próximo. Né? Então, eu penso parecido, acredito que porque tu é formada por mim também, ouviu muito disso de mim, né? Mas eu vejo a relação entre vitória e derrota, eu penso sempre assim, isso eu falo pra vocês, né? Se eu vou no campeonato de Karatê, de Taekwondo,
qualquer luta que seja, ou qualquer esporte. Tem 40 numa competição. Quantos podem ser campeões? Um. Quantos chegam na medalha? 4. Que é 2/3, né, no karatê. Então, assim, quantos vão perder? 36. O que é mais fácil de ter numa competição? Ganhar ou perder? Perder é óbvio. O perder é óbvio. O natural é perder. Esse é natural. O anormal, o que não é natural, é ganhar. Então, o objetivo da gente treinar é para ser não natural. A gente ser anormal. Só que para isso a gente tem que entender que a derrota, ela faz parte, ela é uma coisa normal, ela anda do lado da gente e a gente tem que saber como viver. Eu dou o exemplo do menino que treinou comigo, acho que 5 anos. Durante os 3 primeiros anos dele em competição, ele nunca ganhou uma medalha. E na maioria das vezes não passava da primeira rodada. Fosse outros, tinham desistido. E ele ia em todos. Era sempre um dos primeiros a se inscrever. Eu ficava impressionado. Cara, mas nunca ganha e vai em todos, cara. Sabe? Eu ficava impressionado, assim. E ficava feliz, porque eu pensava assim, olha, provavelmente ele entende. Porque não é possível. Isso em 3 anos ele deve ter se inscrito em umas 20 competições. Imagina, tem umas 20 competições, cara, não ganhar nunca. E com sorte, às vezes, passar da primeira rodada. Até que teve, quando ele ganhou a primeira medalha de ouro dele, ele embalou assim, ó. Eu não lembro quantas, mas foi muitas ele em primeiro. Ele embalou uma série de primeiro lugar, que eu cheguei uma vez pra ele e perguntei assim pra ele, quantas medalhas tu tem? Ah, eu tenho poucas, senhor, acho que eu tenho umas 10 só, mas é tudo de primeiro. Tava estudando pra categoria. Sabe? Não, mas tu pensa assim, ó, ele trocou até de categoria nesse tempo. Não. Porque era criança ali, entendeu? E aí eu ficava assim, abismado, pô, provavelmente ele entendeu que o anormal é ganhar. Né? Então eu acho que trabalhar a vitória e a derrota é a gente trabalhar primeiro a consciência. Do que é vitória, do que é derrota e para que ambas servem. E eu digo que a vitória ela traz muito mais malefício à pessoa do que benefício. Muita gente é soberba, não tem humildade quando ganha. Vira uma estrelinha da academia. Vira uma estrelinha. Infelizmente já teve muitos que eu acabei pedindo para sair da nossa equipe porque estavam achando que eram os maiorais lá e não estavam mais sendo benéficos. Eu disse, cara, eu não tenho mais nada para ensinar. Eu fui outro professor. Entendeu? Infelizmente aconteceu, né? E aí eles resolveram ir para outros professores. Mas eu penso dessa forma. Então, compactuo bastante com o que ela falou, né? Que se a gente focar só na vitória, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, nós não vamos conseguir nunca na realidade ela. Porque ela vira uma obsessão, só que a gente não trabalha para direito, a gente não tem cabeça direita para trabalhar para chegar lá. No momento que a gente sabe que ela é uma coisa fora do comum, a gente treina para chegar lá, né? E como que vocês fazem para tirar o melhor desse aluno? Dos alunos? Como é que tu faz para tirar o melhor dos teus alunos também? Convidar ele, deixar ele... O que tu faz para tu tirar o melhor dos teus alunos? Responde tu primeiro. Cara, Complemento. tô com vergonha, é difícil, né? As perguntas são difíceis, não são tão fáceis assim de uma pessoa já Eu parei pra responder. pensar aqui. Exatamente o que fazer eu faço. Eu faço, É? mas eu É não isso. sei exatamente o que é. É porque, pra às vezes, explicar. é porque às vezes o nosso jeito de ensinar ele tá tão impregnado que pra nós é tão natural. E às vezes a gente não sabe se faz algo tão diferente dos outros. Porque, como eu digo, foi aquela questão quando que eu falei acho que foi no vídeo anterior. Foi no vídeo anterior que eu falei ali da questão do Gabriel, do nosso colega surdo, que pra mim foi tão natural adaptar a turma pra ele que eu nem sabia que eu tava fazendo algo contra a maré. E até o professor da cadeira falou que eu tava indo contra o que a maioria das pessoas fazem. Então, pra nós, às vezes é tão natural o jeito que a gente tira o melhor do aluno que a gente nem se dá por conta que às vezes tá fazendo até uma coisa que é de se copiar, né? Então eu acho assim, ó, tirar o melhor do aluno, eu acho que primeiro é dar consciência para ele. Primeiro tu dá consciência do que é o karatê, do que é a arte marcial em si, do que é uma competição, do que é um relacionamento entre pessoas.
no treino. Acho que primeiro, para tu dar o melhor para ele, tem que dar consciência. Depois tu começa a trabalhar a confiança. Muitas vezes eu puxo as orelhas, né? Eu dou ali a mijada, o pessoal não tá se puxando, né? Mas quantas vezes eu também não elogio? Né? Quantas vezes eu não elogiei e não mostrei pra vocês o que vocês tinham de bom? Primeiro pra corrigir alguma coisa, eu mostro primeiro o que vocês têm de bom. Não é verdade? Sempre mostrei primeiro o que vocês têm de bom. Quando eu começo a mostrar muito o que tem de bom, se prepara que lá vem depois o puxãozinho de orelha. Né? Porque eu acho assim, ó. Eu acho muito errado as pessoas só saberem cobrar. Mas na hora que alguma coisa acontece de bom, tu não vê as pessoas elogiando. E querendo ou não, todo mundo gosta e precisa massagear o ego, massagear o espírito, né? Um elogio ele massageia bastante. Ele massageia a pessoa, faz com que a pessoa, ele tá me vendo, entendeu? Então, primeiro, eu dou consciência, depois a confiança. No momento que tu sabe as tuas qualidades, tu começa a ter mais confiança. E através das qualidades eu te corrijo os teus erros. Então eu procuro métodos, eu não sei explicar agora no método assim, que a coisa vai acontecendo. Eu não paro muitas vezes para pensar. Uma competição, eu já tive aluno que eu cheguei e falei, por exemplo, não cobrei no resultado. Então teve aluno que eu cheguei assim, ó, vem cá, terminou de competir e perdeu, saiu de cabeça baixa. Vocês já viram fazer isso muitas vezes, pegando pelo queixo e erguendo a cabeça. Não, nada terminou aqui. Nós vamos ter que recomeçar. Então analisa, olha a categoria e vamos trabalhar o que precisa. Teve um aluno nosso lá que eu falei pra ele, cara, pra mim tu só não é campeão estadual porque tu não tem confiança em ti. No momento que tu acreditar em ti, tu vai ganhar. E aí teve um campeonato ou dois antes, eu vi que ele lutou assim, eu assim, sabe, tá diferente. E eu cheguei pra ele, tu viu como tu lutou hoje? Vi, é assim que eu quero no estadual. Se tu entrar assim, tu vai ganhar. Tá, mas o que tem melhor de técnica? Não, melhor é isso. Técnica a gente deixa pro treino. Mas melhor é isso. Foi campeão estadual. Sabe? Teve uma outra menina que eu vi que ela tinha bastante potencial, eu escrevi ela no campeonato sabendo que ela ia perder na primeira. Sabendo. E aí ela chegou triste até. Passou, perdi e tudo mais. Tá, mas tu quer ganhar? Quero. Então é o seguinte, ó. Vem treinar, baixa a cabeça e vamos lá. Aí no segundo campeonato ela medalhou, acho que em terceiro lugar. E no terceiro campeonato ela foi campeã gaúcha. Então, eu dei a confiança. Primeiro a consciência, a confiança. Porque eu acho que no momento que tu dá a consciência e dá a confiança, o resto se desenvolve. Porque sem consciência dessas coisas que a gente falou hoje, tu não vai adquirir confiança. Porque tu vai ver a coisa muito por cima. E as coisas são mais profundas que parecem. Então é o jeito que eu uso para tentar tirar o melhor do meu aluno. É primeiro dar consciência e depois a confiança. Então tá, pessoal, por esse vídeo é só. Né? A gente vai gravar os próximos agora, dessa continuação desse papo. Peço para vocês, se você não, às vezes você pode entender, não está entendendo o que a gente está falando, se não viu os vídeos anteriores. Entrem lá, a gente vai deixar aqui embaixo os links, ou aqui do lado vai ficar algum flagzinho para vocês explicarem, para ir para os outros vídeos, para vocês entenderem a sequência, tá? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, até se você deixar comentário para a gente poder continuar essa série, bota lá o que você quer saber, se tem alguma dúvida, né? Se tem mais alguma coisa que você queira saber que a gente passou meio por cima, né? Deixa no comentário que a gente vai fazendo uma pauta para uns próximos vídeos, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Deixa seu like se gostou e até o próximo vídeo. Os!